Fala, meu amigo ou minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre será com a qualidade da informação que eu vou te passar nesses vídeos e nesse canal, fechou? Turma, mais uma semana começando, semana um pouco diferente, né? Hoje é dia 6 de julho, se você estiver vendo o vídeo neste exato dia, a gente acabou de ser, ontem na verdade a gente foi eliminado da Copa do Mundo, e começamos a semana um pouco diferente, um pouco mais chateado, um pouquinho, daquele jeito um pouco mais para baixo, mas acontece, né? Não tem o que fazer. Pelo menos a gente conseguiu torcer, a gente conseguiu celebrar, a gente conseguiu se reunir com os amigos, enfim, ter todo esse processo de comemoração quando a gente estava lá no jogo, né? Mas, enfim, fica para uma próxima e enquanto isso vamos tocar a vida porque é assim que as coisas funcionam, né? Mas vamos lá, eu desejo uma excelente semana para cada um de vocês, tá? Espero que cada um de vocês, de alguma forma, consiga alcançar os objetivos que estão estabelecendo para si e vamos para cima. Como todo vídeo do canal, ultimamente assim, sei lá, nos últimos 15 vídeos talvez, tá sendo muito mais um processo de documentação relacionado à leitura e algumas coisas que eu venho passando na minha vida. E nos últimos, desde fevereiro pra cá, teve bastante coisa que mudou na minha vida, teve bastante coisa que mudou na minha carreira, não somente como eu me relaciono com o meu trabalho, não somente com relação ao trabalho que eu executo, mas também relacionado a alguns planos que eu tinha. Então, muita coisa aconteceu. Eu tenho, não sei, eu considero que eu tenho uma intensidade de trabalho bem grande, e eu estou junto de pessoas que também têm uma intensidade de trabalho muito grande. Então, essa intensidade, de alguma forma, parece que ela distorce um pouco o tempo, sabe? Então, sei lá, eu olho pra trás, numa retrospectiva assim, em 3 meses, pra mim parece, sei lá, 3 anos. É muita coisa que acontece em muito pouco tempo, entende? Então, geralmente, eu considero intensidade quando a gente tem um turbilhão de coisas acontecendo em pouco tempo. Então, não sei, eu acho que por eu ser um pouco intenso nessa questão, eu mudo muitas coisas, às vezes sei lá, às vezes eu tenho alguns planos e eu desfaço esses planos, às vezes eu tenho planejamento para alcançar alguma coisa e eu mudo a forma como eu vou alcançar isso, enfim. E como parte dessas mudanças por conta da intensidade, muita coisa mudou na minha vida. E eu comecei a mudar um pouco o meu formato de trabalho. Antigamente eu era muito acostumado a executar somente atividades de copy, né? Então eu era acostumado a fazer página de vendas, pegava alguns trabalhos como freelance e executava ali, ou fazia parte de alguns projetos como copywriter específico. Dificilmente mesmo eu entrava dentro de um projeto para ficar full time dentro de um projeto. Até porque o nível de demanda que o trabalho exigia, que o projeto exigia, não demandava tanto esse meu tempo e tanta minha atenção, então eu sempre consegui, de alguma forma, conciliar os trabalhos como o copy que eu fazia. Mas o tempo foi passando, as coisas foram avançando, eu conheci um projeto, umas pessoas que eram pessoas muito interessantes e que eu enxerguei ali, cara, uma oportunidade de conseguir crescer. Crescer não somente a nível financeiro, para que de alguma forma eu consiga alcançar os meus objetivos, mas crescer a nível de carreira, entende? Então, quem me conhece, quem é muito próximo a mim, sabe que eu nunca lidei muito bem com o formato de trabalho mais tradicional. E o que que eu considero e quero nomear aqui, pelo menos na minha cabeça, pelo menos da forma que eu penso, é o que que é um modelo de trabalho tradicional. Aquele modelo que você entra dentro de um projeto, dentro de uma empresa, e você vai literalmente trabalhando, você vai se desenvolvendo, e você vai subindo de hierarquia, você vai subindo de posição, e você vai se desenvolvendo dentro do projeto. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de ingressar nesse modelo e de continuar e permanecer nesse modelo, né, eu não sei, por uma série de um monte de coisas acolupadas, assim, não é uma única coisa que define isso, mas eu sempre tive uma dificuldade muito grande de permanecer dentro do projeto, talvez porque o projeto não proporcionava aquilo que eu entendia como desenvolvimento, como crescimento, ou em algum momento deixava de fazer sentido para mim, sabe? Então, essa ansiedade, um pouco desse anseio por movimento, por aprender coisa nova, por mudar, por entrar em outro nicho, alguma coisa, sempre foi o responsável por fazer com que eu mudasse de nicho, mudasse de projeto em pouco tempo. Então, por exemplo, começava dentro do projeto, passava 2 meses, passava 3 meses, eu desanimava e saía. Pegava algum freela, mantia, por exemplo, até conseguir algum outro projeto fixo e eu fui me virando até assim. Só que chegou fevereiro, basicamente, e eu comecei a enxergar uma oportunidade, eu comecei a enxergar, basicamente, um meio para que eu conseguisse crescer muito, e o projeto que eu faço parte hoje era um projeto muito favorável nesse sentido. Então, as pessoas que trabalhavam dentro do projeto são pessoas que eu admiro muito, pessoas que acompanhavam, por exemplo, antes mesmo de trabalhar dentro do projeto, são pessoas que têm uma história, uma experiência muito grande dentro do mercado digital. Então, enfim, juntou um monte de coisa e eu comecei a meio que planejar a minha vida, pelo menos nos próximos 2 anos da minha vida, dentro daquele projeto. E aconteceu que, em fevereiro, eu decidi ficar full time nesse projeto, mesmo não estando full time no projeto. Como assim? Eu decidi largar todos os clientes que eu trabalhava e focar a minha atenção exclusivamente dentro desse projeto. Então, diferente de eu chegar, por exemplo, e pedir um aumento, eu chegar e pedir uma posição dentro do projeto, eu pensei, caramba, eu vou fazer por merecer basicamente essa posição. E foi o que eu fiz. Eu trabalhei durante quase 3 meses bem focado dentro do projeto, me colocando à disposição, fazendo uma série de coisas que basicamente não eram coisas que estavam ligadas à minha função e que tinha combinado desde o início do nosso contrato, etc.
E acabou que veio um resultado muito bacana. Então a gente conseguiu formular um novo contrato, a gente conseguiu formular um novo acordo, e eu deixei de fazer exatamente só atividades de copy, por exemplo, que era o que eu estava acostumado a fazer, e ocupei uma nova função, basicamente, que eu ainda faço as coisas de copy, então atividade bem importante de copy, como, sei lá, anúncio, mensagem, páginas, esse tipo de coisa eu continuo desenvolvendo. Mas agora eu ocupei uma outra função que basicamente é mais uma função de gestor de operações ali, né? Então a gente tem bastante coisa que acontece dentro da operação. A gente tem uma outra operação que entrou agora para ficar basicamente a empresa está fazendo mais ou menos um crescimento lateralizado, assim, sabe? Então tem um outro projeto que entrou para a gente pegar basicamente o que funcionou dentro desse projeto e replicar nesse outro projeto. Então, neste outro projeto, eu estou responsável ali por toda a parte de operação. Então, tem as atividades do dia a dia, tem as demandas do dia a dia, etc. E tem basicamente a gerenciação ali das pessoas que fazem, que executam outras atividades e outras funções. Então, geralmente eu fico responsável não somente por gerenciar isso, mas por também delegar algumas atividades, acompanhar algumas atividades e de alguma forma, direcionar as pessoas que estão dentro do projeto para que a gente consiga executar o melhor trabalho com a melhor qualidade possível para que a gente consiga chegar no melhor e mais alto resultado possível. E o que acontece? Acontece que, dado essa nova posição, dado esse novo contexto de trabalho, eu deixei a recorrer e deixei de dedicar a maior parte do meu tempo a estudos e trabalho somente exclusivo a copy, que era uma coisa que eu fazia muito antes de ter toda essa mudança e etc, né? E eu comecei na verdade, voltei a pesquisar e estou dando ainda mais foco em todo tipo de trabalho e todo tipo de estudo que se relaciona à gestão. Não somente a gestão de pessoas e gestão dentro do projeto, mas um pouco mais geral relacionada à gestão empresarial, talvez, sabe? Então, quero entender mais sobre o modelo de negócio, eu estou tentando, buscando entender um pouco mais sobre como funciona os números dentro de um negócio, até porque a minha função agora, basicamente, ela se relaciona com todas essas áreas, sabe? E aí, aconteceu que eu voltei para ler um livro que eu tinha lido alguns meses atrás e que, cara, não estando nessa posição, não dando tanta importância por não estar tão consciente a essas questões, foi o melhor livro de gestão que eu li. Sei lá, acho que eu li ele há quase um ano atrás e até então tinha sido o melhor livro de gestão que eu já li na minha vida. Não somente livro de gestão, mas livro na questão empresarial, na questão de você entender como que funciona o modelo de negócio, na questão de você criar um pouco mais de autorresponsabilidade como profissional, etc. E, dado todo o contexto, eu voltei para reler esse livro e comecei a ler ele de novo, que é Gestão de Alta Performance. E, cara, é impressionante como os livros, assim, hoje a minha principal fonte de aprendizado são livros, são leitura, todas as manhãs eu consegui fechar um bloco de tempo onde todas as manhãs eu consigo ler, mas é impressionante como o livro, pelo menos para mim e no meu contexto, é a melhor maneira e a melhor forma que eu consigo enxergar o meu próprio desenvolvimento. Por exemplo, eu li um livro ano passado. A maneira mais clara, a maneira mais sintetizada e a maneira mais real e objetiva e concreta que eu consigo enxergar se de fato eu evoluir nesse um ano é o reler o livro que eu li há um ano atrás. Porque é outra percepção, é uma outra conexão de ideias, é uma outra visão sobre o geral da coisa. Então, relendo esse livro, eu consegui perceber como que eu amadureci com relação a algumas ideias e consegui perceber coisas que eu não tinha percebido até então. Talvez por não estar inserido no contexto e talvez por, não sei, naquela época não ter as competências e um pouco mais da maturidade que eu consegui construir hoje na minha vida, sabe? Então, eu voltei a ler esse livro e basicamente, sei lá, esse vídeo vai ser muito mais uma indicação sobre esse livro e o porquê que ele é tão bom assim, sabe? Existem muitas coisas que você vai conseguir tirar de vantagem caso você leia esse livro e não se limita somente ao fato de você ser ou não um gestor. Porque o livro ele é um livro muito focado na parte de você ser um gestor, né? Então, basicamente, se você é um gestor, se você é um líder, é um livro muito mais focado nisso porque toda a estrutura dele, todos os aprendizados dele, inclusive o autor que escreveu o livro é um gestor, foi um gestor, né? E então basicamente o livro tem muito esse foco de caramba, você é um gestor, você tem que liderar, você tem que saber basicamente quais comportamentos que você tem que ter, você tem que saber como dar um direcionamento para sua equipe, você tem que saber como que você se torna uma pessoa eficiente para que isso reflita, por exemplo, na equipe que está abaixo de você, etc, etc. Mas existe muita coisa que você consegue tirar bom de aprendizado, mesmo não sendo um gestor, sendo um prestador de serviço ou sendo um colaborador dentro de uma empresa, sabe? Porque por mais que o livro ele tem mais esse foco de gestor, líder, etc, etc, ele traz muita coisa que é muito vantajosa para você também que não está focado nesse único objetivo, nessa única cadeira. E uma das principais que, sei lá, eu li 90 páginas do livro, comecei o livro anteontem que eu li até agora, uma coisa muito interessante que ele trouxe é que toda pessoa tem que ter, na verdade, a consciência de que ninguém te deve uma carreira de sucesso, sabe? E isso é uma coisa muito, muito, muito interessante que ele trouxe, por quê? Porque trabalha muito essa autorresponsabilidade que cada uma das pessoas tem que ter dentro de um projeto, sabe? Então, é muito comum, por exemplo, vai ter um pouco do contexto que eu expliquei no começo do vídeo, é muito comum quando a gente está trabalhando dentro de uma empresa, ou sei lá, empreendendo, fazendo qualquer tipo de atividade que se relacione a isso,
a gente terceirizar ou a gente transferir a responsabilidade de alguma coisa para uma outra pessoa. Então, por exemplo, você tá 2 anos numa empresa e você fala, caramba, eu quero ganhar um pouco mais. Porra, mas 2 anos é muito pouco, vou esperar um pouco mais de tempo. E você completa 4 anos, 5 anos dentro daquela empresa. E aí meio que a sua justificativa para você ter um aumento, para você ser um pouco melhor remunerado, para você ter um pouco mais de reconhecimento, para você avançar dentro daquela empresa, não vira as competências que você conseguiu desenvolver, ou basicamente o resultado que você consegue trazer de diferente, de melhor para a empresa. Vira o tempo que você está na empresa, sabe? Então é muito comum, e eu já observei muito isso, pessoas que não conseguem, por exemplo, avançar ou ter um cargo melhor ou subir na empresa que trabalha, etc. As pessoas elas não conseguem atribuir isso a um resultado que elas conseguem gerar, mas elas atribuem isso a uma série de outras coisas que basicamente não justifica o avanço daquela pessoa. Então a gente tende a transferir esse sucesso, esse objetivo que a gente quer para outras pessoas e falar, caramba, eu quero que você me dê um cargo melhor, eu quero que você me dê um salário melhor, porque eu estou muito tempo na empresa. Então a gente tem muito esse costume de transferir essas coisas e não ter aquele olhar mais individual pra gente, sabe? De entender, caramba, por que que eu mereço ganhar mais? O que que eu tô fazendo de diferente, sei lá, para conseguir ter um salário maior? O que que eu tô fazendo de diferente aqui que resulta num crescimento da empresa, que de alguma forma impacta na receita da empresa e que justifica a empresa me pagar um pouco mais, dado o resultado a mais que eu estou gerando dentro dessa empresa, sabe? Então, quando ele fala de você ter um pouco mais de autorresponsabilidade e que você basicamente é o único responsável pela carreira de sucesso, ou sucesso que você tem, é literalmente a gente voltar um pouco mais para a realidade e entender que tantas coisas boas que acontecem, seja uma promoção, seja um avanço, seja uma, sei lá, uma nova posição que você ocupa, ou uma demissão, uma coisa que basicamente é alguma coisa ruim, negativa, as duas coisas, o que tem de comum nas duas coisas é que você é responsável por ambas as coisas que acontecem, independente se é bom ou se é ruim, sabe? Então, ter um pouco mais dessa consciência de que ninguém, a não ser você, tem esse senso de responsabilidade um pouco maior com o seu trabalho e com o resultado que você consegue gerar, é uma das coisas que basicamente é a base que ele indica para todo gestor ter. Porque principalmente quando você tá numa cadeira de gestor, é, é muito importante você ser muito bem fundamentado com relação a essas coisas, não somente coisas ligadas a comportamentos, mas coisas ligadas à parte técnica do trabalho também, porque a partir do momento que você se torna um gestor, você se torna liderado de algumas pessoas. Então pensa o seguinte, é a mesma lógica, por exemplo, de você ser pai. Então quando você se torna pai, tudo que você faz, basicamente, vai ser reflexo para o seu filho. Então, por exemplo, se você tem um comportamento um pouco agressivo e seu filho vê você tendo esse comportamento um pouco agressivo, é uma probabilidade gigantesca que o seu filho ele replica aquele aprendizado, ele replica aquele comportamento que você tem, sabe? Então, se você, por exemplo, trata a sua esposa de uma forma que é uma forma não tão legal, você grita, vocês brigam, enfim, qualquer tipo de comportamento um pouco mais negativo que você tenha, é uma probabilidade gigantesca que ele vai repetir aquele comportamento, entende? Então, é a mesma lógica quando você se torna, por exemplo, o gestor, quando você se torna Turma, voltando aqui para dar continuidade e finalizar o vídeo de hoje com vocês, eu tinha começado a gravar esse vídeo na parte da manhã, só que eu não consegui concluir, porque bem na hora que eu tava finalizando ali, a Camila chegou, eu desci para abrir o portão, enfim, aí eu subi, não consegui dar continuidade, mas eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês, fechou? Não tem muito mais coisas, assim, sei lá, talvez tópicos ou aprendizados específicos que eu quero trazer, só dar mais um resumo geral, assim, tá? O livro, basicamente, que é o livro que a gente tá comentando, que tá servindo como pauta e base pra gente desenvolver todo o conteúdo aqui. É um livro muito. Ele é um livro um pouco mais direcionado, um pouco mais específico para você que está em uma posição de gestor. E é justamente por isso que eu voltei a ter contato com o livro, porque eu estou começando a migrar, começando não, migrei para essa posição, estou fortalecendo muito mais esse meu lado agora, aprendendo sobre trabalhos, enfim, sobre como me comportar, como explorar um pouco mais esse lado gestor, esse lado que fica responsável pelas operações ali, etc, etc, sabe? Então, assim, no geral, o trabalho de um bom gestor, segundo o livro deixa isso muito claro, é garantir que de alguma forma todo o trabalho operacional, garantir que de alguma forma todo aquele trabalho do dia a dia mesmo funciona com muita excelência e na maior velocidade possível. Então existe todo um malabarismo, existe toda uma hierarquia, existe toda uma cadeia de atividades que precisam ser executadas no dia a dia mesmo para que todo o trabalho ele seja feito da maneira mais eficiente possível. Então você tem, por exemplo, a parte estratégica. Caramba, vamos definir o que a gente vai fazer aqui. Por que a gente vai fazer dessa forma e não da outra? Beleza? É um planejamento. O gestor geralmente ele fica responsável por pegar esse planejamento e concentrar esse planejamento da maneira mais eficiente possível. Então, beleza, a gente tem que atingir determinado objetivo. Caramba, ok. Quem que são as pessoas que serão responsáveis por cada uma dessas atividades para garantir que a gente atinja esse objetivo, entende? Então, eu vou minerar e eu vou direcionar cada uma dessas atividades para os setores certos, para as pessoas certas e vou garantir que, de alguma forma, cada uma dessas pessoas tenha as ferramentas necessárias e tenha o que for necessário de fato para conseguir executar cada uma das atividades e no fim a gente conseguir alcançar esse nosso objetivo, entende? Então, ele é um livro assim, bem, se você está numa posição de gestor ou um dia tem, sei lá, tem interesse para migrar para essa posição, é muito interessante porque ele foca bastante, ele é um livro bem nichado para
para esse tema e para essa questão em específico. Porém, mesmo se você não for um gestor, se você for um colaborador, se você for um empreendedor, independente de qual que seja o setor que você atue ou basicamente a sua função, é um livro muito interessante porque além dele trazer todo esse senso de autorresponsabilidade, essa consciência, que foi o que eu comentei bastante com vocês um pouco mais cedo, ele traz muitas outras coisas que complementam você como um profissional de uma maneira geral, assim, sabe? Então tem até uma... Caramba, não sei se eu vou conseguir abrir na página porque eu não me recordo o número da página, 90 e poucos, mas enfim. Tem uma parte do livro que ele fala uma coisa que é muito interessante, não somente para você que é gestor, mas ele fala de uma forma que simplifica também para você que executa uma atividade específica. Não vou achar a página em específica aqui agora. Enfim, mas tem uma página, na verdade tem um tópico que ele fala sobre maturidade aplicável à tarefa. Enfim, eu não me recordo o número da página. Geralmente eu lembro, mas eu não tô me recordando agora. Que ele fala sobre maturidade aplicável à tarefa, que é o quê? Basicamente, existe um nível de maturidade aplicado a cada atividade que você faça. E um bom gestor, basicamente, ele tem que ter consciência qual que é o nível de maturidade que aquele colaborador ele tem com relação a essa atividade específica. E veja, maturidade não significa você generalizar. Então, cara, é uma pessoa madura no sentido dela um pouco mais velha, ela tem um pouco mais de conhecimento, o que ela já fez ou não fez na vida dela. Não é basicamente maturidade relacionada a esses pontos, mas é maturidade e familiaridade com a execução da atividade em si. Veja, você pode ser, sei lá, um estrategista muito bom, mas existem atividades, existem funções que você não tem tão aflorado por não ter desenvolvido essas atividades, entende? Então, o seu nível de maturidade relacionada àquela atividade é um nível baixo. Então, conforme basicamente for em que categoria o seu nível ele se encaixar de maturidade com relação àquela atividade, é importante que você que vai executar a atividade tenha consciência disso para que você consiga ter uma boa orientação da pessoa que está um pouco acima de você e consegue te passar essa orientação. E você, como gestor, é muito interessante você ter consciência qual que é o nível de maturidade com relação àquela pessoa que vai executar, porque isso determina o quão você vai interferir naquela atividade. Então, por exemplo, você tem um primeiro nível, que é um nível um pouco mais baixo. Caramba, essa pessoa aqui, ela tem um nível de maturidade um pouco mais baixo com relação a essa atividade, ela vai precisar não só que você diga para ela o que fazer e até quando ela pode entregar, mas como que ela executa aquela atividade. Então você tem um colaborador que tem um nível médio, um nível um pouco mais acima, você dizer para ele o que precisa ser feito e quando precisa entregar já é necessário, porque a forma que ele executa, basicamente, já é um pouco mais validada, ele já tem um pouco mais de contexto, ele já tem familiaridade, então você confia nele para executar aquela atividade da maneira que ele executa, entende? Já, por exemplo, uma pessoa, um colaborador que tem um nível alto de maturidade com relação àquela tarefa, você dizer para essa pessoa basicamente o que é para fazer já basta. Então, caramba, sei lá, preciso que você faça uma coisa assim sensada, sei lá, uma página de vendas dessa forma. A pessoa ela já tem dentro dela toda a estrutura, toda a hierarquia por ter experiência naquela atividade específica, de como que ela vai executar e ela por estar inserida dentro do projeto também, ela consegue ter uma relação basicamente de prazo. Caramba, sei lá, a gente precisa dessa página para um lançamento que a gente vai fazer na semana que vem. Beleza, eu escrever uma página é o pontapé inicial desse material em específico. Essa página ainda vai passar por aprovação, essa página vai ainda, sei lá, para o designer executar, essa página a gente tem que gravar o vídeo. Então existe toda essa questão, então eu vou entregar no dia, entende? Então a pessoa consegue ter todo um contexto e um repertório que não exige que ela seja tão acompanhada tão de perto, que não exige tanta interferência do gestor dessa pessoa, entende? Então é uma outra coisa muito interessante. Enfim, de uma forma geral, o livro ele traz um resumo muito bom e uma consciência muito boa para você se desenvolver como profissional. Então ele atribui você e transfere bastante responsabilidade a nível da sua vida mesmo. Então, cara, mas se você quer ter uma vida boa, o livro não fala exatamente com essas palavras, mas cara, se você quer ter bons resultados, se você quer ter uma vida boa, imensa maioria desses resultados, na verdade, imensa maioria não, 100% desses resultados, eles serão frutos das suas iniciativas, entende? Então, da iniciativa de você ir atrás, de você buscar, de você colocar essa responsabilidade em cima de você, entender que por mais você tenha pessoas que possam te orientar no caminho, a responsabilidade inicial é sua e o pontapé inicial sempre será seu. Agora, se você, por exemplo, é um líder gestor, ele te conscientiza muito bem do, cara, como é que você lida no dia a dia? Não somente só com as suas atividades, mas como é que você garante que as pessoas que estão com você executem da melhor maneira possível, entende? Porque a gente lidar com nós mesmos, isso é uma parada muito doida, a gente poderia até, sei lá, fazer um vídeo específico falando sobre isso, mas a gente viver muito no individualismo e a gente lidar com a nossa vida somente considerando que, caramba, é a gente, as coisas terminam e começam na gente, é uma maneira um pouco mais fácil, entende? Porque você pode se dar ao luxo, sei lá, de ser irresponsável, você pode se dar ao luxo de não ter tanta previsibilidade, não ter tanto comprometimento, enfim. Agora, quando você tem, por exemplo, pessoas que dependem de uma demanda que você vai passar, você tem pessoas que dependem de um direcionamento seu, exige que você seja muito, não só
somente comprometido com o que você faz, mas que você tenha muita clareza do que você vai fazer, por que você vai fazer e como que você vai executar isso, entende? Então, traz muita consciência nessa questão de como que você, gestor, se torna muito eficiente nas suas atividades, para que você, sendo eficiente nas suas atividades, você consiga, de alguma forma, transparecer e transferir essa eficiência também para as pessoas que estão aguardando você e que estão esperando por você, entende? Então, ele ensina algumas coisas de produtividade também, e uma que me vem de bate-pronto assim na cabeça, cara, hierarquizar atividades é uma questão muito importante. Então, sei lá, você vai listar as coisas que você tem que fazer no dia. É muito importante que você liste a nível de importância. Qual que é a atividade mais importante que não tem prazo, que eu não posso ser flexível com essa atividade. Ela tem que ser feita até hoje, tal horário. Eu vou desenvolver essa atividade. Beleza. As outras são um pouco mais flexíveis. Cara, então posso jogar isso aqui para a parte da tarde, entende? E quais que são as atividades que de alguma forma se assemelham? Ou seja, sei lá, você vai fazer, cara, eu tenho um anúncio, eu tenho mensagens, eu tenho uma página, eu tenho tudo que é relacionado à escrita para fazer. Não existe muita lógica em você ficar picotando essas atividades. Então, caramba, eu vou fazer um anúncio na parte da manhã, e aí eu começo a fazer outra atividade. E aí eu vou fazer a página na tarde. E, cara, e ali, sei lá, no final da tarde eu começo a fazer uma outra coisa. E de noite eu faço as mensagens que a gente tem que fazer. São atividades que você pegar no mesmo bloco de tempo, é muito mais fácil você executar elas em um único bloco de tempo do que você quebrar e picotar elas. Entende? Porque basicamente é o mesmo raciocínio, é o mesmo timing, é o mesmo repertório, é o mesmo flow de atividade focado num único bloco de tempo. Então você se torna uma pessoa mais produtiva quando você realiza atividades, você aloca atividades em um único bloco de tempo que sejam atividades semelhantes, entende? E aí você vai padronizando esse comportamento de, sei lá, vou priorizar o que é um pouco mais importante e urgente, e além de priorizar, eu vou separar por bloco de tempo e vou colocar atividades que sejam semelhantes, porque eu consigo facilitar muito mais a minha produtividade, consigo ser um pouco mais produtivo, mais eficiente, e dessa forma, sendo mais produtivo, mais eficiente, eu consigo garantir que de alguma forma que as pessoas que estão comigo, que compraram, sei lá, o projeto comigo, que estão abaixo de mim aqui, dependendo de mim, também sejam eficientes, entende? Então, não sei, de alguma forma geral assim, eu comecei a ler o livro anteontem, só li 90 páginas, então com certeza eu vou ter bem mais repertório quando eu terminar. Mas se fosse para definir, sei lá, tô entendendo que é um livro que traz um senso de responsabilidade muito grande. Independente se você é um gestor ou se você, por exemplo, é um colaborador ou se você está iniciando um negócio, enfim. Ele tenta a todo momento trazer esse senso de responsabilidade para você, sabe? Isso que é muito bacana. Então, time, basicamente é isso, tá? Eu acredito que não tem muito mais coisa para falar. Com toda certeza, assim, eu vou ter mais coisa para falar e possa ser que eu faça um vídeo específico falando sobre algum aprendizado específico, sobre algum tema específico, e possa ser que vire tema do vídeo da semana que vem, fechou? Mas por hora eu queria dar esse geral de todo o contexto do que aconteceu nos últimos dias, do sei lá, nos últimos meses aconteceu, tentar contextualizar um pouco mais e tentar encaixar basicamente todo esse contexto, toda essa mudança que teve na minha vida com o que basicamente eu tô buscando focar agora, entende? Que é desenvolver um pouco mais esses meus lados, desenvolver habilidades que sejam mais habilidades ligadas, por exemplo, à gestão, sejam habilidades ligadas um pouco mais a como que eu delego atividades da melhor forma possível, melhorar a minha comunicação perante as delegações que eu faço. Então, você, sei lá, pedir uma atividade, é muito diferente de você pedir uma atividade passando um bom briefing, perguntar para a pessoa quando é que ela consegue te entregar e acompanhar essa atividade para que ela seja feita, entende? Então, todo o processo, todo o projeto, todo o dia a dia, ele flui melhor quando você desenvolve essas habilidades, e é o que eu tô buscando no momento, entende? Então, basicamente é isso. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha sido proveitoso para você. Se você ficou até o final, desculpa a mudança de cenário, desculpa a mudança de foco. Sei lá, eu tava gravando de manhã, voltei para gravar de tarde. Então, sei lá, talvez eu tenha até perdido um pouco do foco, e com certeza eu perdi. Mas eu espero de coração mesmo que de alguma forma você tenha, não sei, aprendido alguma coisa, seja uma ou duas coisas seja, ou sei lá, algum raciocínio, talvez algum ponto de vista que você não tinha tido até então, até esse vídeo. E eu espero que de alguma forma tenha sido benéfico para você, fechou? Desejo uma excelente semana para vocês e contem comigo sempre que puder. Comentem aqui embaixo, me chama no Instagram, enfim, qualquer tipo de interação que você quiser ter comigo, pode vir aqui que a gente conversa, a gente debate, a gente se alinha, fechou? Tamo junto e até semana que vem.